Certinho. Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los a todos. E que nos abençoe Jesus, permita o Mestre que ao sairmos daqui logo mais, possamos estar em paz, com o coração tranquilo, sereno, e que possamos estar mais conhecedores dos ensinos do Mestre, e assim
estarmos mais preparados para os embates da vida que todos nós enfrentamos lá fora. Nós vamos iniciar. E a nossa irmã Mirelle tem uma mensagem inicial para nós. Boa noite. Leitura é do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, pelo médium Carlos Bacel. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins, na provação, contam-se aos milhares. Agradecemos nossa irmã Mirelle. E a prece inicial está com o Antônio. Boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais esse dia. Presença de todos. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Abençoe, Senhor, para que, mais uma vez, todos nós podemos estar unidos de corações, de pensamentos, num só sentimento, para estar de acordo com os trabalhadores espirituais dessa casa. Que o nosso pensamento possa ser constante para melhor aproveitar o nosso tempo, esse momento, e aprender mais um pouquinho nessa noite e merecer mais essas bênçãos mais uma vez. Abençoe, Senhor, o trabalho de evangelização das crianças, o palestrante da noite, assistência na cama de paz. E abençoe, Senhor, cada um de nós. Podemos, mais uma vez, sair daqui confortável, amparado, levando essa paz, essa harmonia para nossos lares, junto aos nossos familiares. Pai nosso que está no céu, santificado seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor.
Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos irmãos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar nossos irmãos ofensores. E não deixa nós cair em tentação, perseguição, todo mal, que teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Agradecemos nosso irmão Antônio. Nos comentários da noite de hoje estão a nossa irmã Janaína. Boa noite a todos. Nós vamos continuar com o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós falaremos da parábola dos talentos. E eu vou lê-la para a gente compreender um pouco essa passagem de Jesus. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-lhe-te muitos outros. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-me, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á mesmo o que pareça ter,
e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Bem, meus irmãos, o que, nós aprendemos com essa passagem de Jesus? O que seriam esses talentos? A época de Jesus, talento era uma moeda, equivalia a uma moeda, equivalia a um dia de serviço, de trabalho. Então, todas aquelas pessoas que saíam ao campo para trabalhar, recebiam ao final do dia um talento. E, os servidores ganharam do Senhor talentos, vários dias de serviço para multiplicá-los. E hoje, um dia, aqui em 2026, o que seria o talento, além do chocolate? São as nossas aptidões, as nossas capacidades que nós temos, que todos nós temos alguma coisa, alguma habilidade para oferecer, para multiplicar, para florescer na nossa vida e na vida de outras pessoas, dos nossos irmãos, Essa parábola nos ensina como nós lidamos com os bens divinos. Então, aqui no capítulo 16, que o tema não se pode servir a Deus e a Mamon, trata justamente de como que nós lidamos com essas riquezas. Não somente as riquezas materiais, aquilo que a gente trabalha, se esforça para acumular, para ter uma certa qualidade de vida, um certo conforto. Não somente isso, mas, sobretudo, as nossas aptidões, as nossas habilidades, os nossos sentimentos. Porque, igual o Senhor aqui da parábola, foi o momento da nossa reencarnação. Nós que fizemos a longa viagem e que foi confiado a cada um de nós alguns talentos. E que nós, durante as nossas reencarnações aqui no planeta Terra, nós temos que multiplicá-los, nós temos que render-lhes, no sentido de multiplicar através do bem. Por quê? Nesse mesmo capítulo 16, Jesus fala, da fortuna, da riqueza, tem a parábola do mal rico, Jesus na casa de Zaqueu, guardai-vos da avareza. Ele vai nos ensinando o que nós temos que melhorar em nós para não ficarmos só vivendo na matéria, para não ficarmos só no sentido material da vida, Então, nós temos que ampliar a nossa concepção de talento, que a vida, a nossa existência, não é somente trabalhar, acumular dinheiro, riqueza, luxo, pedras preciosas. Isso faz parte. Mas nosso objetivo maior não é somente esse. Porque muitas vezes, perseguindo o que é material, nós estamos enterrando os nossos talentos. Quando a gente fica muito ávido, pelas fortunas materiais que são efêmeras, que transitam a todos os instantes de mãos, porque nós sabemos muito bem que os bens materiais não são nossos, eles são empréstimos. E do mesmo jeito que hoje a gente amanhece
com um saldo muito bom, com um trabalho muito bom, né? De repente, tudo pode mudar. Então, nós temos que trabalhar com o material, por quê? Porque nós também temos que levar o desenvolvimento material para a nossa sociedade, para a nossa família. Isso não é errado, mas nós não devemos ser totalmente escravos da matéria. A mesma coisa com a beleza, com o sexo, com o orgulho, com os vícios. Nós não devemos ser totalmente dependentes de bens materiais. Né? Nós não podemos ser emocionalmente, como foi dito na mensagem preliminar, dependentes. Por quê? Porque são efêmeros. Nós não temos segurança. Hoje nós estamos aqui e nós não sabemos como será o dia de amanhã. Mas quando nós confiamos e investimos o nosso talento, né, quando nós descobrimos o nosso propósito, as coisas mudam. A roda inverte. Né? E às vezes a gente não está no topo do materialismo, do desenvolvimento, mas a gente tem outras habilidades. E isso nos deixa mais felizes. Porque não depender somente do material é muito bom. Nós temos que ser dependentes de Cristo, da lei de amor e caridade. Nós temos que fazer por merecer. E quando nós descobrimos, cada um de nós tem um talento. Quando nós descobrimos qual a nossa verdadeira vocação, o mundo se abre para nós, as portas se abrem. E, consequentemente, o material também se ajeita. Por quê? Porque a espiritualidade quer que a gente trabalhe os nossos talentos. Então, a gente vai ficando mais light, deixando de lado essas preocupações com materialismo, com vaidade, com luxúria, porque isso deixa de ser relevante para nós. É muito mais prazeroso praticar a caridade, é muito mais prazeroso ouvir uma pessoa, né? Escutar, não julgar. É muito mais, a gente vai ganhando tempo e, consequentemente, vida. Então, quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra, nós recebemos os nossos talentos. As moedas são colocadas em nós. Nós somos depositários. E o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos? Será que nós estamos multiplicando os nossos talentos, ajudando o nosso próximo, sendo alegres, felizes? Ou nós estamos agindo por medo? Medo de perder tudo e, consequentemente, enterramos as nossas virtudes. Medo da solidão, nós enterramos as nossas virtudes. Medo da incompreensão, nós enterramos as nossas virtudes. Quando nós tememos o julgamento, quando nós deixamos de fazer algo com medo do julgamento, com medo de desperdiçar o nosso tempo, com medo de errar, aí nós falhamos, aí nós erramos, e erramos 10 vezes mais. O medo, né, o orgulho, o egoísmo, são os maiores impedimentos do nosso crescimento. É aquele orgulho, né, que se eu cair, todo mundo vai me julgar, todo mundo vai me crucificar.
isso nos paralisa, nos congela. E aí nós estamos agindo exatamente como esse servidor que enterrou os seus talentos, que não conseguiu multiplicar. E no final, como será? Quando nós retornarmos à pátria espiritual e for perguntado o que você fez com o talento que eu te entreguei, com as inúmeras possibilidades de crescimento espiritual, crescimento moral, de fazer crescer os seus amigos, os seus familiares, os seus filhos, e nós falarmos, eu fiquei paralisada no medo, eu fiquei paralisada na vaidade, na vergonha. E é aí que haverá um pranto e ranger de dente, porque uma encarnação é a maior oportunidade que nós temos de evoluir, de alcançar mundos melhores, de sermos realmente felizes. Quando Jesus disse para nós brilharmos a nossa luz, Ele não quis dizer, desce lá no planeta Terra, né, e vive de acordo com a matéria, com a exposição, com a guerra, com as coisas, com a corrupção, com as coisas erradas. Ele disse para nós brilharmos e sermos guias dos nossos irmãos, guias de nós mesmos, para não nos perdermos na nossa escuridão. Porque a nossa história, a nossa trajetória é longa, meus irmãos. São milênios aqui e em outros planetas. E hoje nós já estamos em um patamar que nós temos acesso ao conhecimento. E nós seremos, mais cobrados por isso também. Nós temos acesso, na nossa vida material, a muitas facilidades, a muitas possibilidades. Por quê? Porque quando eu posso, não exercer o meu trabalho, labor, propriamente dito, o dia todo, e ajudar alguém, ouvir alguém, fazer uma visita a alguém, fazer uma caridade, e eu escolho ficar rolando tela na televisão, ou então em rodinha de fofoca, eu estou errando. Eu estou enterrando o meu talento. Eu estou enterrando a oportunidade de fazer melhor, de ser melhor. Porque nós estamos aqui para nos melhorar. E nós só conseguimos melhorar saindo para a vida. Não é ficando estagnados. A vida está em constante movimento para que nós possamos acompanhá-la. A evolução da tecnologia, da saúde, de tudo. Tudo evolui a passos rápidos. E o que nós queremos? Ficar estagnados e perder essa encarnação, essa oportunidade? Ou nós queremos arregaçar as mangas e realmente trabalhar com Cristo? Eu diria que não é nem para, é com. Nós trabalhamos com Ele. Então, meus irmãos, nós recebemos todas as horas o talento mais precioso, que é o tempo. É a oportunidade. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós não precisamos
que batam à nossa porta para exercer o nosso melhor, para sermos melhor a cada dia. Isso não é necessário. E aqui nós temos, uma mensagem do irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Luz Acima, que o título é Lembrando a Parábola. Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavravam a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Então, aqui, propriedade distante, o planeta Terra, onde outros, como nós, milhares de trabalhadores em diversos degraus de virtude. Hoje nós temos reencarnados no planeta Terra todos os níveis espirituais, desde o mais baixo até o mais elevado. Onde quer que nós olhamos, há pessoas ainda que estão aprendendo, que estão renitentes no mal. E há pessoas que já estão fazendo a caridade, já estão trabalhando com Jesus. Então, são diversos, milhares de trabalhadores, em todos os níveis de virtude e de sabedoria. O Senhor, afagando o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e de teus irmãos que, em situação inferior à tua, avergados ao sol do planeta e que levarão minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo estas 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro confiou apenas 1 talento, aclarando cuidadoso: aposta-te desta lâmpada sublime e segue, é a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu tempo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Esses servidores somos nós. Então, nós sabemos quais talentos nós recebemos. Aqui ele exemplifica a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento, a autoridade. Nós estamos sabendo multiplicar esses dons, essas virtudes para o bem? Ou nós estamos desvirtuando aquilo que nos foi confiado? E o segundo servidores, que nós também, se nós não estamos no primeiro, podemos estar aqui, que é a inteligência e o poder. Quantos de nós somos investidos de inteligência, de poder, e usamos para o mal?
usamos para combater os nossos irmãos mais necessitados, usamos para humilhar, para ofender, para criar guerras, para sermos corruptos, para tirar o pouco daqueles irmãos que nada têm. E o terceiro, que é a grande maioria, que ele confiou apenas um talento, na esperança de que nós possamos multiplicarmos, que é a dor. É através da dor, meus irmãos, que nós somos lapidados, que nós somos burilados, que nós nos transformamos. A dor é a nossa maior prova, porque é como nós encaramos esse sofrimento que vai determinar o que nós seremos no futuro. Todos nós sofremos alguma coisa, nós sofremos. Seja no orgulho, seja na vaidade, seja na ambição, nós sofremos de algum modo. Na saúde, no material, E ele pede para a gente trabalhar a dor em nosso favor e nos nossos semelhantes. Em seguida, fixou 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei de regresso para as contas. O tempo correu célere e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar. O tempo está passando e nós voltaremos à espiritualidade. O soberano esperava-os no pórtico, esperançoso e feliz. Fim das saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhes 10 talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas, deste-me 5 talentos e restituo-os em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei ordem. O teu plano e júbilo e evolução foi executado. O justo abençoou e explicou: já que foste fiel nestes negócios de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Então, aquele que recebeu a saúde, adquiriu a longevidade, o tempo, a qualidade de vida, espalhou a riqueza, ele conseguiu a gratidão. Quantas pessoas que nós ajudamos materialmente e que nos são gratos? Às vezes não é nem com o dinheiro, mas é a riqueza das nossas palavras, da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso carinho. Ficam gratos, E usando a habilidade, recebi a estima. Quando nós desenvolvemos pessoas, quando nós olhamos para os nossos irmãos e conseguimos, desenvolver alguma coisa de bom neles, ajudá-los, nós somos estimados, nós somos queridos, nós nos tornamos aquelas pessoas que querem ser aquela companhia. E vamos continuar. Aproximou-se o segundo e depositou-lhes nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução ajuda o meu setor de atividade, foi estendida.
O pai louvou-lhe a conduta e falou-lhe contente. Já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido muito das grandes tarefas. Logo após, acercou-lhe o terceiro e último servo da expedição, e devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Para nós a dor não é bem-vinda, né, meus irmãos? Para nós a dor ainda é inconveniente. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me pusestes nos ombros e temendo-te a juízo, escondi na terra e reponho agora em tuas mãos. Essa dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma-te, pois o teu estranho e insuportável depósito. Para nós, o que seria o maior meio de evolução é um depósito insuportável, porque nós não aceitamos a dor. Nós temos dificuldade de compreender que é na dor, que é no sofrimento, que nós temos a maior oportunidade de melhorar. O poderoso contemplou o triste e falou enérgico: servo mau e fiel, como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantivestes a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia, que doravante pesarão sobre ti. Criastes fantasmas que nunca existiram, multiplicastes preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como um simples povo. No avançado círculo das minhas obras, por fim, atiraste-me o tesouro ao ponto do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde? Quando foste tão somente preguiçoso e insensato, a dor era tua oportunidade sagrada e única de iluminação, ao próprio caminho para que tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que te abraçaste. E o servo que se perdera na imprevidência e pela inconformação, somente entendeu que o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Essa mensagem, ela traduz muito bem o que é a parábola dos talentos. E nós somos os servos, né? Nós somos os trabalhadores da seara divina. Nós fomos investidos com talentos. Não importa. Às vezes a gente acha que a nossa virtude é menor que a do nosso irmão, que a do nosso vizinho, mas isso não importa. O que importa é aquilo que nós vamos transformar, é aquilo que nós vamos multiplicar. Porque quando a gente recebe a oportunidade, nós temos que fazer a mudança esperada. Nós temos que agir como esses trabalhadores que multiplicaram os seus talentos. Então, nós devemos parar de observar o nosso próximo, os nossos irmãos de caminhada.
porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas se eu estivesse na grama do vizinho, eu estaria multiplicando ou eu estaria na ociosidade? Eu estaria com medo, eu estaria apavorado, eu estaria deslumbrado. Então nós temos que fazer esse questionamento. Não há nada errado. Nós recebemos aquilo que nós somos capazes de modificar. E a grande maioria recebe um só talento, que é a dor, que é o sofrimento, que é a oportunidade de se transformar e transformar o próximo. Quantas vezes a gente não tem vontade de se levantar? Quantos de nós tá lá os cobradores, né? Toda hora. Quantos de nós não tem o que comer? Quantos de nós está com a saúde deficiente? Quantos de nós tem que empurrar seus filhos? Mas a grama do vizinho é sempre melhor, né? Porque se eu estivesse na condição de fulano, eu não estaria bem trabalhando para Jesus. E aí a gente deixa passar a oportunidade, porque nós podemos fazer e acontecer mesmo nas dificuldades. Ninguém nasce totalmente pronto. Nós estamos a caminho. E se nós ficarmos com medo, ociosos, orgulhosos, invejosos, nós vamos aqui, enterrar aquilo que nos foi confiado. Então, a reflexão dessa noite é muito importante, que nós possamos retornar aos nossos lares e fazer uma investigação, né? Consciente. O que me foi confiado? Às vezes a gente acha que fez tão pouco, que faz tão pouco. Nós somos impacientes, nós somos intolerantes, nós somos melindrosos. E a gente faz tão pouco. E a gente acha que subir lá no lar dos idosos uma vez na semana é muito. Ai, larguei tudo e fui lá. Fui no centro. Não fez mais que obrigação. Ai, larguei tudo e fui cuidar do meu filho. Não fez mais que obrigação. Não pediu, não quis, vai cuidar, vai devolver o talento multiplicado. Não pediu para ser espírita, para fazer parte da obra, vamos arregaçar as mangas. Não pediu para estar num cargo elevado, para ser gerente, para ser professor, para ser advogado, para ser juiz, para ser médico, vai dar conta do recado. Porque se fizer com mal, se fizer mal feito, se fizer errado, vai voltar. E provavelmente não vai ser na terra, não. Então vamos fazer hoje a nossa conscientização. Que realmente eu sou, que realmente eu possuo de bom para investir no meu próximo e em mim mesmo. Boa noite a todos. Agradecemos nossa irmã Janaína por suas importantes considerações sobre o tema. Lembramos às irmãs, aos irmãos, que na próxima sexta, dia 15, o tema que será abordado aqui é um tema
dividido em duas partes, mas que se correlacionam, é a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7. E quem fará a exposição desse tema é o nosso irmão Túlio. Na próxima sexta, dia 18, o tema será a desigualdade das riquezas. Também do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o item 8. E quem fará a exposição é o nosso irmão Ramos. E para fazer a prece, iniciamento da primeira parte, o nosso irmão Ramos. Boa noite, pessoal. Antes da gente fazer a prece, só dar um recadinho aqui, que nós retomamos a campanha do agasalho. Aqueles que tiverem cobertores, blusas de frio, agasalhos em geral, que puderem estar trazendo para nós, né? A gente faz a destinação. Então, todas as segundas e